Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito com muito carinho para você. Você que quer estudar a Palavra de Deus, você que ama o Senhor ou você que está procurando compreender a Palavra de Deus. Sim, estamos fazendo uma série de programas sobre o tema Aprendendo a Orar com a Bíblia. Queremos aprender com a Palavra de Deus como Deus trouxe vitória a pessoas como Gideão. Vitórias tão grandes contra exércitos inimigos, vitórias em batalha espiritual. E no programa de hoje conversaremos sobre a estratégia de Gideão. A estratégia que Deus deu para 300 homens vencerem um exército de 120 mil. Vamos ver? Deixe o seu coração preparado para receber a palavra de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus coerente, é um Deus sábio, é um Deus que age usando as leis naturais, mas com a sua interferência sobrenatural. Deus é um Deus que sabe o presente, o passado e o futuro. Um Deus que nos conhece. Um Deus que conhece a nossa estrutura, a nossa capacidade, um Deus que nos vê e em todo tempo está conosco, pois Ele é onipresente. E este Deus maravilhoso, Ele sabe pelo que passamos, conhece as circunstâncias adversas ao nosso redor, sabe as batalhas que temos de enfrentar e Ele nos dá as estratégias, aquilo que devemos fazer para vencer o inimigo. Sabemos que na história de Gideão, o exército inimigo estava em muito maior número e seria um massacre para Israel. O inimigo vinha para pilhar, para roubar, e ele vinha um número de pessoas e voltava multiplicado em gado, ovelhas, escravos. E por causa disto, por causa desta pilhagem, destes assaltos, aquele exército dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente, estavam empobrecendo Israel. Os israelitas estavam com medo, cavando cavernas nas montanhas, escondendo o produto da terra, morrendo de medo dos inimigos. E eles, quando ouviam que aquele exército vinha, eles já se desestruturavam completamente. Não havia ninguém que pudesse ir à frente. Não havia ninguém que o povo apontasse: você vai ser o nosso Salvador, você vai livrar Israel. Ninguém. O que eles podiam fazer era orar, clamar ao Senhor. E foi o que eles fizeram, clamaram ao Senhor. Depois de 7 anos de angústia, 7 anos de aflição, 7 anos de assaltos, 7 anos de tristezas, 7 anos de sentirem-se exaurindo as suas forças e os seus recursos, 7 anos de empobrecimento, eles então clamam ao Senhor. Se arrependem dos seus pecados, se arrependem da sua idolatria, reconhecem que quem pode livrá-los é o Deus de Israel, é o Deus que os tirou da terra do Egito, é o Deus que era e que há de vir, é o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Era o Senhor. E clamaram, e oraram, e se converteram dos seus maus caminhos, e buscaram a Deus, e pediram misericórdia, Senhor. Deus, então, vai ao encontro, envia o seu anjo, que é o próprio Jesus, ao encontro de Gideão. Gideão tem um encontro com o anjo do Senhor. O anjo lhe diz: vai nesta tua força e livra Israel. Gideão, ele diz: eu sou o menor na casa de meu pai, a minha família é mais pobre da tribo de Manassés, eu não tenho nada para atrair as pessoas, para convocar um exército. E Deus disse: olha, você é um homem valente, porventura eu não estou com você? Vai,
e eu vou te usar. Gideão pede vários sinais ao Senhor. Ele ouve lá no exército inimigo um soldado conversando com outro soldado a respeito de um sonho que tivera. E o sonho era que a tenda do comandante dos midianitas, com um pão de cevada que estava passando por cima da tenda, e a tenda virou de cabeça para baixo. E eles deram a interpretação daquele sonho, dizendo: olha, esse pão é Gideão. É Gideão, a Biesrita, que convocou o exército de Israel. Este exército vai ser vitorioso. Como que um pão sobre a tenda do comandante pode destruir, pode trazer derrota? E o pão de cevada era o pão do pobre. O pão do rico era o pão de trigo, era o pão de massa fina, o pão levinho. Mas o pão de cevada era o pão do pobre, mais pesado, menos saboroso, mas era o pão do pobre. Deus estava dizendo que ele haveria de trazer a vitória. E Deus pôs nos lábios do inimigo a vitória do Senhor. O inimigo sabe que ele já está derrotado. O inimigo sabe que se o Senhor se levantar, ele tem de sair correndo. Ele sabe que ele já está derrotado. Mas o povo de Deus precisa ter a coragem, a ousadia. E Paulo ora dizendo: olha, orem por mim, para que me seja dada ousadia para pregar a palavra. Coragem para anunciar que é Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Cristo, é o Senhor, é o Messias prometido, é o Filho de Deus. Que eu tenha coragem para anunciar. Porque nós sabemos que o cristão é perseguido. Seria perseguido na nação de Israel, seria perseguido em todas as nações, como temos visto nos nossos dias hoje, martírios de cristãos acontecendo em tantas nações. Gideão, então, tem o Espírito Santo à sua frente, enchendo, dando-lhe a graça para que ele possa romper e convocar o exército. Ele convoca por todas as 12 tribos, convoca os guerreiros e se apresentam 32 mil soldados. Dos 32 mil, Deus escolheu apenas 300. 300 guerreiros para vencer aquele grande exército dos midianitas. Nós olhamos as coisas de Deus e há um paradoxo tão grande no Evangelho, um paradoxo no Antigo Testamento, um paradoxo nas coisas de Deus. A Bíblia nos diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Então nós vemos como que Deus usa Sansão com uma queixada de jumento, uma mandíbula de jumento, ele mata 1000 filisteus. Uau! Os filisteus tinham armadura, tinham capacete, tinham espada, tinham lança, tinham dardos, tinham couraças, tinham sandálias protegendo seus pés, e Sansão, com uma queixada de jumento, os vence. Nós vemos como Moisés, com a sua vara, ele enfrenta os poderes malignos dos magos de Faraó. Ele enfrenta todo o poder, o poderio de Faraó. E o povo é retirado apenas com a vara de Moisés, que tem o poder de Deus para trazer as pragas sobre o Egito, para mostrar que Deus ali está para livrar o seu povo. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E agora ele vai usar esses 300 para vencer um exército de 120 mil homens. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Juízes, capítulo 7, do versículo 16 até o 22. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. O texto continua dizendo: Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem,
então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Olha que coisa tão linda! Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Que coisa linda! Nós vemos aqui como que Deus trouxe essa estratégia. Lembra da estratégia que Deus deu a Josué para vencer Jericó? Uma estratégia inusitada. Eles deveriam marchar em silêncio uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia, eles deveriam, não em silêncio, mas haveriam de marchar 6 vezes, dando 6 voltas, na frente as trombetas, os sacerdotes também, e o povo atrás, e na 7ª volta eles deveriam gritar. E gritaram. O que será que eles gritaram? Possivelmente o nome do Senhor. Possivelmente a vitória do Senhor. Possivelmente gritaram com todas as suas forças, como a voz de um soar de um grande chofar. E as muralhas de Jericó caíram por terra. Vieram ao chão. Ficou de pé apenas o pedaço da muralha onde estava a casa de Raabe, que seria salva junto com a sua família, porque ela havia abrigado os espias, os 2 espias que foram a Jericó. Nós vimos essa estratégia. E agora Deus dava algo semelhante, com som, com luz. Nós vamos ver aqui como Deus age com o seu povo. Vamos ver que o nosso Deus é um Deus organizado. Deus deu uma estratégia para Josué e deu para Gideão dentro de uma organização. Deus não trabalha de forma desorganizada. Nós vemos que quando Jesus ele foi multiplicar os pães e os peixes, Jesus mandou que aquela multidão, 5.000 homens, se assentassem em grupos de 50. Grupos de 50 para que os discípulos passassem em volta daqueles grupos assentados na relva e pudessem ir distribuindo os pães. Imagina todo mundo de pé, todo mundo assentado de qualquer jeito, mas era para sentar em grupos de 50. Tudo organizado. Quando o povo de Israel marchou pelo deserto, Deus colocou uma ordem. Qual a tribo que iria na frente, a outra em seguida, a outra, até a última da retaguarda. Eles marchavam em ordem. Quando fossem se acampar, não se acampariam de qualquer jeito, misturados, mas 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, e no meio o tabernáculo e a tribo de Levi. Tudo de Deus é organizado. Quando o Senhor manda levantar o tabernáculo no deserto, o tabernáculo tem cortinas de linho ao redor, ele tem os utensílios que estarão no átrio, ele tem o lugar santo, santo dos santos, e os utensílios em cada um desses lugares, em ordem, para que o povo pudesse orar e adorar ao Senhor. E agora, na batalha contra os midianitas, há uma organização. Primeiro, ele pega os 300 homens e divide em 3 companhias. 3 companhias de 100 soldados. E ele dá para cada um daqueles soldados alguns elementos
de um ato profético e de uma estratégia de vitória, para confundir o inimigo, porque o exército era tão pequeno, mas precisava parecer que era um exército muito, 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 muito grande. Como seria? Esses 100 homens se disporiam no vale onde estavam acampados os midianitas, nos pontos estratégicos. 3 companhias de 100 homens. 3 companhias. É interessante como Deus usa o 3. O 3 é o símbolo de Deus, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O número 3 é o número que simboliza o Espírito Santo e a sua ação. Dentro da Arca da Aliança foram colocados 3 objetos. As tábuas da lei, um pote com maná e a vara de Arão. As tábuas simbolizando o ministério do Pai. O pote com maná simbolizando o ministério do Filho, Jesus, e é o pão que desceu do céu, é o maná. A vara de Arão que floresceu, simbolizando o ministério do Espírito Santo, que traz vida onde não há. Ali estavam 3 companhias. 3, totalmente submissos à autoridade e ao poder do Espírito Santo. E então a ordem foi dada. Eles recebem um cântaro de barro, um cântaro de cerâmica, e dentro deste cântaro estava uma tocha acesa. Fogo, luz, porque à meia-noite eles haveriam de romper com aquilo que Deus havia orientado. Meia-noite era a hora da troca de guardas. Meia-noite era a hora mais escura. Era uma hora marcada para que acontecesse aquele momento que também é um momento profético. Eles então se dispuseram com os cântaros com a tocha, traziam a espada na bainha e o chofar, pendurado ali no seu pescoço, o chofar. Meia-noite, a hora que trocavam os guardas, todos dormiam profundo e dormiam tranquilos, porque eles estavam acostumados a pilhar, eles estavam acostumados a não encontrar nenhuma resistência do povo de Israel. E agora, mesmo sabendo através de seus atalaias que havia um pequeno exército, um númerozinho de cabrinhas, de cabritinhos, de ovelhinhas, de soldados israelenses, de soldados do povo de Israel, que fossem 32 mil homens, que fossem 300. Isso que era diante de 120 mil guerreiros inimigos. Então eles estavam tranquilos. Então eles dormiam seu sono profundo. Amanhã nos levantamos e vamos roubar, e vamos pegar escravos, e vamos pegar ovelhas, e vamos pegar trigo e cevada, e vinho e azeite, e vamos ricos daqui. Dormiram tranquilos na troca da guarda. O que aconteceu? O Gideão disse: vocês vão fazer exatamente como eu fizer. Eu e os 100 que estiverem comigo, vocês façam imediatamente da mesma forma. Então, houve ali uma liderança. Em tudo que Deus faz, Deus levanta líderes, pessoas para terem uma voz, a voz de Deus trazendo ao povo. Liderança. Jesus, ele pregava as multidões, mas ele separou 12. Separou 12. Paulo, ele pregava para a igreja, ensinava a igreja, mas ele saía com equipes que ele preparava para irem e levantarem igrejas, irem e evangelizarem, equipes, liderança. E além da organização, além da liderança, haveria uma capacitação. Ou seja, Gideão disse: olha, vocês vão fazer do jeito que eu fizer. Eu vou mostrar para vocês um modelo. Vocês têm de apenas obedecer, seguir aquilo que eu mostrar para vocês. Haveria uma capacitação. Quem sabe aqueles 300 precisavam treinar a tocar o chofar. Todos precisavam tocar. Geralmente havia os tocadores de chofar, a maioria levitas, mas ali estavam guerreiros de todas as 12 tribos. Precisavam treinar.
O toque do chofar era um toque de guerra, era um toque de convocação para a batalha. Quando soava aquele toque, então os soldados se preparavam para atacar. Era isso que significava aquele toque do chofar. Eles tinham espadas, eles precisavam saber manejar a sua espada, precisavam ser capacitados para isto. E o ponto básico, principal para triunfar aquela estratégia era obediência. Fazer exatamente o que fosse mandado. Fazer exatamente o que fosse orientado. E aqueles 300 foram escolhidos porque eram obedientes. Porque tinham uma capacidade muito grande de estar debaixo de liderança e de obedecer à liderança. Então, a estratégia foi dada e Gideão, então, quebra, aqueles 100 quebram junto com ele ao mesmo tempo. Podemos ouvir aquele barulho surdo, pou, 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 soando ao redor dos 120.000 midianitas. E quando aquele cântaro é quebrado, aparece de repente na noite escura a tocha. Fogo ilumina ao redor de todo o exército. Eles não imaginavam que eles estavam só. Eles imaginavam milhares de guerreiros atrás de cada um deles. As tochas acesas na noite escura. E então tocaram o chofar. Tocaram convocando a batalha. Tocaram dizendo a guerra começou. E tomaram a sua espada, levantaram a sua espada gritando: espada pelo Senhor e por Gideão. Aqueles homens ouviram, entenderam aquela voz grossa de homens, como de soldados mesmo, numa cadência falando, espada pelo Senhor e por Gideão. Amedrontou, os guerreiros se levantaram confusos e a espada de um foi contra o outro. Por quê? Era noite, eles não estavam enxergando direito. Por quê? Porque eles não eram unidos. Ali estavam pelo menos 3 povos, amalequitas, midianitas e povos do Oriente. Ali estavam homens que lutavam por dinheiro. Eles não tinham uma causa, eles não lutavam pela sua pátria, eles queriam apenas a pilhagem, eles queriam apenas roubar e matar e saquear. E agora eram confrontados com um exército que eles pensaram que eram milhares. Eles pensaram que Israel juntou soldados mercenários e Israel vai nos massacrar. Então a espada de um foi contra a espada do outro. Nesta estratégia nós vamos aprender algo tremendo. Vamos ver que o cântaro de barro simboliza o coração quebrado. Coração do cristão é um coração quebrantado. É um coração que nos momentos mais difíceis se quebranta diante do Senhor e a luz que está dentro de nós aparece na noite escura. A luz da presença de Deus no coração quebrantado resplandece. O chofar é tocado, despertando, convocando, chamando o povo de Deus para lutar. E a espada da palavra de Deus, a espada de 2 gumes, apresentada contra o inimigo, ela é invencível. Nessa estratégia de guerra, Deus mostra como vencer, como lutar em obediência, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo o que Ele tem entregue à liderança e o nosso sumo pastor, Jesus, vai à nossa frente. Ele está conosco sempre e o Espírito Santo é o nosso guia em todo o tempo. Por isto, a vitória do Senhor é certa. Você crê nisto? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Coloque diante de Deus as suas batalhas, suas necessidades, aquilo que você precisa de ter vitória. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, Senhor, para Ti. Te peço perdão dos meus pecados e te peço que o Senhor venha me encher da Tua presença, do Teu Espírito
da tua paz. Perdoa-me, Senhor. Lava-me completamente de todo pecado, de toda iniquidade e dá-me um coração puro em tua presença. Eu me arrependo dos meus maus caminhos e tomo posse da vida eterna que há em Jesus. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Senhor, nesta hora, eu te peço que o Senhor me dê vitória, vitória sobre todo o poder das trevas, vitória sobre o vício, vitória sobre o pecado, vitória sobre a enfermidade, vitória sobre todo o levante das trevas contra o Senhor, contra o teu ungido, contra ti, Senhor. Eu me levanto na força e no poder do Senhor. Pai, que o Senhor capacite cada pessoa que nos assiste, cada um que ora conosco, para triunfar em Cristo, para glorificar o teu nome, para permitir que o teu Espírito Santo use a sua vida em todo o tempo. Obrigado por esta certeza. Que a tua bênção seja sobre cada pessoa que nos assiste, trazendo vitória sobre o inimigo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a tua doce presença em cada lar, em cada família, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.